Há 40 anos, chegava em Brasnorte um homem que, com sua garra e coragem, ajudou a desbravar este recanto precioso do noroeste do Mato Grosso. Embora seja pessoa pública, poucos conhecem sua trajetória. Vamos agora passear pela história de Mauro Reisler e, inevitavelmente, pela história de Brasnorte. Estou aqui nesse lugar simples, mas maravilhoso, onde me sinto muito bem, gosto muito de passar meus finais de semana aqui, para falar um pouco da minha vida. Nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, chamada Iporã do Oeste. Tenho 7 irmãos, perdi meu pai muito cedo, com apenas 3 aninhos. Minha mãe, então, começou a trabalhar como zeladora de uma escola, para criar os 8 filhos, nunca mais se casou. Aos 13 anos eu fui trabalhar num escritório de contabilidade também para ajudar a minha mãe. Aos 15 anos eu fui cursar técnico de contabilidade na cidade de Mondaí, que na época era a sede do município. Viajávamos todo dia de Kombi, lotação, como se falava na época. Íamos no começo da noite, no final da tarde, e voltávamos 11 horas da noite. Ainda chegávamos em casa, fazíamos as tarefas da escola e no outro dia cedo eu voltava a trabalhar. Na época, depois, eu fui convidado para trabalhar no escritório de contabilidade de uma madeireira laurentina na época. Aliás, que com essa empresa eu vim para Brasnorte. Nos deslocamos de lá para cá, de caminhão. Cheguei aqui no ano de 1980, mais precisamente no dia 23 de junho, em cima da carroceria de um caminhão. Quando eu desci do caminhão, olhei para os lados, me dei conta de onde eu estava. Foi realmente uma cena assustadora, me apavorei, queria voltar nesse mesmo caminhão de volta para Santa Catarina, mas enfim, eu tinha assumido o compromisso com a empresa. Meus primeiros amigos eram colegas de trabalho, da madeireira, da serraria, a família do Zendweiler, que com eles eu vim para cá. Depois, com o tempo, eu conheci a família dos Marqueto, Jacomel, Papadiuc, Piet, Tessaro, enfim, várias famílias que viviam aqui já. E isso fez com que eu conseguisse me manter aqui, conseguir viver aqui em meio à mata de ruas estreitas, muitas vezes apenas picadas, né? Mas com essas famílias, com esses amigos, nós começamos a nos divertir jogando bola, íamos em baile, criávamos as nossas diversões. Bom, como o futebol era a maior diversão da época, né? E aqui dá para lembrar algumas pessoas que jogávamos conosco. Eu joguei, por exemplo, futebol com o seu Gentil Borges do Amaral. Eu joguei futebol com o falecido Marcelo Piet. Eu joguei futebol com os Marqueto, com o Paulo, com o Pedro, com o Sérgio Jacomel. Joguei futebol com o Marquinhos Vance, o pessoal do Zendweiler, que era da madeireira laurentina, jogavam com a gente. Enfim, muitas pessoas que ainda estão aqui, mas muitos que também já mudaram, foram para outros lugares ou até mesmo faleceram. Mas era isso, nós jogávamos futebol, quem não jogava ia assistir, então praticamente reunia toda a comunidade e reunia em torno do futebol. Dali a gente saía para a discoteca do Pedro Feio, lá a gente bebia se divertia e depois ir para casa. A minha namorada na época, as irmãs dela, eu levava de volta e aliás a minha Brasília me ajudava um pouco para trazê-las para a cidade, que era subindo, ela vinha que era uma maravilha. Para descer, chegando lá ela dava um problema e eu acabava tendo que posar lá, mas enfim, sempre com muito respeito, num quarto separado. Mas enfim,
Casamos em 1993, constituímos uma família. Não tive a oportunidade de ter filhos, não tivemos a oportunidade de ter filhos biológicos, mas Deus nos deu a alegria, a felicidade de termos 3 filhos do coração, 3 filhos adotivos. Fatalidades nos levaram dois filhos, mas temos ainda o filho Lucas, que até hoje convive com a gente. Eu tenho certeza que Deus nos concederá muitos anos de vida juntos ainda, sempre com muito amor, com muita alegria. No ano de 2000 iniciou a minha trajetória política. Fui convidado naquele ano para ser candidato a vice-prefeito da então prefeita Isolete, resistindo por um certo tempo o convite dos amigos. Eu acabei nos últimos dias já para as convenções, eu pensando em tudo aquilo que eu podia contribuir da minha vida para o município, já que fora da política eu tinha sido líder na participação da comissão que trouxe o primeiro sinal de televisão para Brasnorte. Participamos na época da luta lá pela emancipação do município de Brasnorte. Tínhamos a Associação de Desenvolvimento Comunitário. Nós havíamos participado de todos esses processos e nós fomos convidados a sermos candidatos a vice-prefeito. Analisando, acabamos aceitando e nos elegemos numa eleição muito disputada contra o então candidato à reeleição, que era Ezequias Vicente da Silva. Uma eleição que deu para nós uma vitória com uma diferença de apenas 14 votos. Em 2004, um grupo político me convidou para ser candidato a prefeito, contra a então candidata Isolete, que era a prefeita que tinha ido para a reeleição. Também uma eleição muito difícil, muito apertada, uma diferença de apenas 70 votos. Foi, na verdade, a primeira experiência como líder maior da prefeitura, como o maior responsável pelas ações desenvolvidas pelo município. Encontramos dificuldades como salários atrasados, Nós tínhamos na época muitos salários atrasados que nós tivemos que colocar em dia no decorrer do tempo. Foi nesse tempo também que nós trabalhamos o PCCS, que foi uma grande conquista. Lembrar de algumas coisas que nos deram assim, uma satisfação maior nessas gestões, após várias idas para Cuiabá, para Brasília, eu posso mencionar o asfalto, que na época que nós assumimos nós tínhamos apenas a Avenida Central, a Avenida dos Pioneiros, a Rua Curitiba, a primeira paralela acima, e a Rua Cascavel, a primeira paralela abaixo, mas nada de asfalto na nossa cidade. E aí nós concretizamos esse sonho do asfalto. Outra coisa que eu ainda me sinto muito feliz é a conquista de trazer o frigorífico para o nosso município. Passada a gestão de 2009 a 2012, ficamos 4 anos fora da política, não nos ausentamos da cidade, porém em 2016 aceitamos mais um desafio de concorrer à eleição daquele ano para a gestão de 2017 e 2020. E foi verdadeiramente um desafio. Em 2017 encontramos uma situação financeira adversa, tivemos um percentual de folha que chegou a atingir 74% da nossa receita, e foi aí que nós tivemos que mostrar a nossa habilidade como gestor público. Conseguimos, naquele ano, acertar a situação, conseguimos aumentar a receita, reduzir as despesas, conseguimos atingir a austeridade fiscal, não gastar mais do que se arrecada,
E a partir de 2018, realmente pagamentos em dia, servidores, comércio, que alegria você poder entrar num comércio, num supermercado, numa loja e saber que os servidores do município estão pagando em dia, porque a prefeitura paga a folha em dia. Mas havia muito mais por fazer e nós fizemos. Buscamos recursos na esfera federal, na esfera estadual. Trouxemos diversas obras implantadas no nosso município, tais como pavimentação urbana. Priorizamos a saúde, basta ver o quanto a nossa saúde melhorou. Nós tivemos que investir no social, e quando nós falamos em saúde e em social, é porque nós pensamos nas pessoas, nós pensamos no ser humano que mora aqui, principalmente aquele que depende dos serviços públicos do nosso município. E quando nós falamos sobre obras, sobre ações que melhoram a vida do cidadão, nós podemos falar da realização que sente um prefeito, um gestor, toda a sua equipe, secretários, servidores. Com a minha experiência, com a capacidade de criar, de inovar, eu tenho certeza que tenho muito mais para dar para o Brasnorte. Eu tenho muito mais para contribuir.